engraçado, porque Então. ele acabou de mostrar algo interessante. Ele me disse que existe uma possibilidade não muito longe de a gente viver 300 anos. Entende? Uhum. Não tá tão longe quanto eu pensei que tava, Entendi. entendeu? Ele me deu essa ideia agora. Sabe quando joga pra você a ideia? Assim, ele me pôs assim a tela agora, nesse Sim, momento. sim. Existe essa possibilidade e ela não tá Uhum. longe. Ela não tá tão longe quanto vocês pensam. E ele me mostra uma coisa interessante agora. Acabou de me mostrar, acabou de me pôr essa tela. Ele me mostra os ancestrais. Mas deve ser muito ancestral. Porque ele me mostra Uhum. ancestrais que viviam 800, 900 anos. Isso a gente sabe que teve Tá? mesmo, Uhum. 700 anos. Então ele me diz assim que existe essa inteligência, essa como se fosse uma energia, uma força que você, né? Ele me mostra, é difícil porque ele me fala como você, mas é porque eu que estou, Hum. né? Vocês Uhum. têm como humano de reavivar as células e a própria estrutura humana para que vocês vivam dentro da mesma condição do agora, né? Dentro do mesmo corpo por muito mais tempo do que vocês viviam. E ele me mostra os ancestrais, mas são bem ancestrais mesmo. Porque ele me mostra povos muito, muito ancestral, muito antigo, vivendo 600, 700 anos, entendeu? E existe essa capacidade. Aí ele me mostra no paradoxo agora, né? Por uma vida, talvez, né, dentro do que a gente já conhece como civilização, a possibilidade de iniciar isso é interessante, porque ele mostra um retorno. Ele disse para mim assim agora, para que vocês acessem esse tipo de coisa, vocês têm que buscar o ancestral de vocês. Entender pela ancestralidade o que eles faziam. Uhum. O que vocês perderam como ser humano quando vocês andaram, quando vocês seguiram a retilínea da evolução, né, do processo evolutivo de como viver, de como ser uma civilização. Aconteceu coisas que fizeram a gente se desligar, se desconectar. Então ele me mostra assim como se fosse tribos, lugares muito, muito antigos. Eu nem sei te falar de onde que é aquilo, porque não tem nenhum tipo de civilização conhecida como nós conhecemos, mas tudo muito, Uhum. muito antigo. E ele me mostra isso, que esses seres tinham essa conexão tão, tão afinada com as camadas. Olha que coisa! Com essas camadas que eu te falei, que nem mesmo os nossos co-criadores acessam, né? E dali para Uhum. cima, que eles conseguiam manter um alimento, tá? Ele me jogou até um nome assim, ó, que vocês conhecem talvez, algo parecido, para dar um comparativo, o maná. Já vou falar disso? Como que é? O maná, você já ouviu falar disso? Maná. Maná. M-A-N-A-H. Maná. Ele me Ah, mostra que no seu tá. texto, é assim que fala, eu não sei porque eu não entendo, eu não leio, nunca li a Bíblia, Tiago, não sei nem nada que está escrito lá. Tá? Eu tô Uhum. falando o que ele está mandando. Ele diz para mim que existe um tipo de alimento ou um tipo de energia que alimenta, que alimentava esses seres em termos celular, entendeu? Algo que eles faziam, que eles davam abertura. Aí ele me mostrou o Maná, para me dar, Maná, né? Acho que é isso que chama, para me dar um Sim. exemplo, entendeu? Para eu tentar entender o que é, que alimentava a tal ponto a consciência e o núcleo celular de cada ser que eles conseguiam ter essa vida muito extensiva. Então ele mostra que a gente perdeu isso num dado momento, porque não, por Uhum. mais que as culturas foram, os pais fossem passando para os filhos, sabe aquela coisa de passar. Quando o desenvolvimento começou, a ideia Uhum. de criar políticas, né, de convivência, foi perdendo. Então o humano deixou de usar. E aquilo tudo que você não usa, fica em desuso e acaba perdendo a conexão, sabe? Mas ele diz para Sei. mim, todo ser humano é equipado com o mesmo. Aqueles ancestrais não tinham nada que diferiam, inclusive até em termos biológicos, eles eram menos desenvolvidos em capacidade biológica do que vocês. Ele me mostra. Entende? Uhum. Porque naturalmente o processo evolutivo faz a matéria evoluir, né? Estão Uhum. nascendo crianças cada vez mais. Então, ele mostra, se eles, os ancestrais, conseguiam fazer essa conexão, vocês conseguem. É. Ele me mostra, parece um energético mesmo, uma coisa, não sei te explicar, mas é um alimento para a alma, para a célula, sabe? Para coisas que Uhum. são que dão a sustentação da vida, entende? E ele diz para mim que Sim. isso é disponível, mas é o ancestral. Se a gente voltar para a ancestralidade e estudar os antigos, ele me mostra algo interessante agora. Isso que eu falo, é muito complicado, porque não é ele, já é outro, entendeu? Mas é ele também. Entendi. Tá. Alguém me abriu um livro e mostrou o seguinte, muito louco.
alguém abre um livro e me mostra o seguinte, né? Ele me mostra assim, vocês, quando vocês pegam para estudar um povo, uma civilização, vocês não leem o que precisa ser lido, entende? Então ele me mostrou um livro aberto, numa língua que eu nem sei que língua que é aquela, né? Mas eram letras grandes, assim, e ele me mostra que o que tá ali, sabe? É como se... Sabe quando você já deve ter visto isso em filme, em algum lugar? Quando a pessoa olha, existe algum tipo de mágica que... Ou um espelho inverso, alguma coisa que mostra uma outra coisa por trás do que tá escrito. Foi isso que ele me mostrou. Ele abriu um livro que parecia ser isso para mim. Uma entendeu? mensagem ali, escondida. Isso, existe uma mensagem. Isso. Ah, ele acabou... Um deles agora acaba de me levantar uma coisa, eles dão telas, entendeu? Para eu tentar entender, acho que é isso. Sim. Ele me mostrou assim, ele acabou de me mostrar os códigos encontrados. Ele disse para mim, você estava estudando, inclusive, eu estava mesmo, por sincronia, não é sincronia, né? Acho que é tudo bem. Eu estava estudando isso mesmo. Eu estava vendo sobre Cabala, né? Sobre aquele, não sei se você viu aquilo que foi encontrado, livros, as palavras, né, que estão escondidas ali, enfim, acho que é na Bíblia, eu não sei porque eu não entendo muito de religião, mas nos livros sagrados foram encontradas palavras, datas e tal. Então ele me disse que se nós soubermos procurar dentro do entendimento do que já deixou escrito sobre as civilizações muito antigas, mas ele fala para mim que é pra gente buscar lá atrás mesmo, entendeu? Nos primórdios mesmo. A gente vai encontrar, né, vocês como espécie vão encontrar maneiras de entender o que está além daquela escrita, porque todos os povos sempre deixaram codificado os ensinamentos para que não caísse em mãos erradas. Sempre existiu a ideia, entendeu, de que poderia cair na mão errada os ensinamentos. Então, precisa ser codificado. E ele diz para mim que nós temos essa capacidade de encontrar, não está difícil de ser encontrado, mas existe acho que é vontade, essa conexão, essa intenção que precisa existir para encontrar, entende? Mas tem muita coisa na ancestralidade que a gente perdeu. Muita coisa, muita. E aí ele fala assim pra mim, ele fala, nossa, é um paradoxo, porque se vocês pegarem o que se vocês conseguirem extrair essa informação, esse supra-sumo do que os seus ancestrais, que são vocês mesmos, engraçado, porque o outro levantou, falou assim, é você mesmo, entendeu? Sim. São vocês mesmos, os ancestrais são vocês. Se vocês fizerem um mergulho, ele me mostra mergulhando, eu acho que é um mergulho profundo em vocês, descobrir o ancestral dentro de vocês, lembrar, eu acho que é isso, o ancestral, junto com o procurar, o pesquisar, o ler sobre aquele material que foi deixado, sobre a forma que eles acharam, né, ele me mostra as paredes do Egito, enfim, um monte de coisa, umas coisas sumérias, sei lá, umas coisas esquisitas que eu nunca nem vi, alguma coisa, umas cavernas, eu acho que são cavernas lá no Japão, que tem algumas coisas, ele diz para mim, se vocês estudarem aquilo, lembrando, tentando se conectar com essa parte ancestral do que você é inclinado a gostar, entende? Eu acho que nesse sentido, eu acho que ele quer me mostrar, eu vou fazer uma pergunta, é isso, um deles me levanta e me mostra, por exemplo, me deu um exemplo, eu vou tentar entender, né? O Egito. Por que eu tenho uma inclinação? Ele me mostra, ele me aponta lá para o Egito, entendeu? Então ele me mostra que eu tenho uma inclinação natural lá, né? Ele falou, então, esse ancestral, se você se conectar com esse tipo de ancestral, que você já foi lá, munido de você pegar aquilo para estudar, você vai achar. Você entende? É isso que eles estão tentando passar para mim. Que a gente precisa fazer isso. Entendi. Ir lá na ancestralidade, daquilo que a gente tem uma inclinação natural a gostar, porque quando a gente gosta de algo, é inclinado a gostar de algo, aquilo já foi algo que foi... A gente já teve, ou já... Ele disse para mim que a intuição sempre vai contar para você aonde você viveu, o que você já experienciou, entende? Você se sente, é quase que um imã atrativo. Então ele me mostra alguma coisa, tipo, acho que é no Japão, eu não sei onde que é uma caverna, um negócio esquisito pra caramba, ele me mostra que ali existem umas inscrições, e tem coisas naquelas inscrições ali que se alguns de nós aqui, de nós ele fala do nosso grupo, né, intuírem, tentar estudar isso, mas tentando trazer a intenção da ancestralidade, nós vamos descobrir umas coisas que estão codificadas ali, entendeu? Mas existe todo esse trabalho. Ele me mostra assim, que existe um trabalho imenso. E ele entende que um outro levanta e fala, é como se levantasse, sabe? É muito estranho, não sei explicar. Mas um outro levanta, eles entendem o quanto é difícil para nós estudarmos, porque dá muitas horas, muito trabalho, entendeu?
Mas ele disse para mim que se a gente trabalhar esse mergulho interno de querer entender, de trazer as intenções muito fortes de querer compreender, não precisa nem mesmo que a gente vá muito fundo, sabe? Porque a informação, ela quer saltar. É como se ele mostra, tipo, saltando das paredes, entendeu? Você entende Sim, isso? sim. É como se a informação... Porque a gente está numa época, a gente está num ciclo, ou numa fase, ou numa... algo que está se tornando... que veio para somar, entendeu? Algo que soma nessa questão das descobertas e do encontro, que quase que pula para fora os ensinamentos, entende? Pra gente. Tá muito mais fácil, porque eles querem se mostrar, sabe? O ensinamento quer vir à tona. E ele busca as consciências que estão buscando. Ele me mostra, assim, algo de parear, entendeu? Então, você se coloca naquela frequência de querer receber e você recebe, entendeu? Você fica Entendi, vibrando no sim. mesmo... Ele disse pra mim, você não tem que... Ele disse pra mim, vocês não tem que vibrar com carência, com necessidade de querer entender, mas de que vocês entendem e estão procurando as ferramentas de compreensão. Entendeu? Ele disse pra mim que é muito diferente. É muito diferente quando você pega um livro ou você pega um ensinamento antigo e você quer entender, porque você lança sentimentos de carência, de não ter, de não possuir, de não estar aquém da compreensão. Quando você pega um ensinamento intuindo que você quer as ferramentas para compreender, você muda a sua mente, você quebra um paradigma, ele mostra isso muito claro, e ele diz para mim que vai ser muito fácil, muito fluido, porque o ensinamento quer chegar, né? Ele quer vir, então existe uma confluência de energia na Terra que faz com que as coisas fiquem, dê essa liga muito rápido, sabe? De quem quer entender para quem quer se ensinar. Então ele pede para que a gente volte a estudar mais as coisas, não é necessário desgaste, sem o desgaste, sabe? Ele diz, não precisa desgastar, não precisa buscar. A partir do momento que vocês, me mostra todo o grupo, vocês intuírem querer saber e daquilo que vai ser natural para vocês inclinarem a gostar, querer entender, vai pular na tela, me mostra como se eu estivesse procurando no Google, entendeu? Gisele, né? Me mostra como se eu estivesse procurando uma coisa no Google, parece que uma tela pulou na minha frente do nada, entendeu? Sabe, aquela coisa que ela vai pular na sua frente. É um processo bem natural, na verdade. A busca vai ser natural, a gente vai acabar acessando isso uma hora. Então ele pede pra gente fazer tentar pensar sobre isso, sabe? Analisar essa questão de ter ensinamentos, buscar o que precisa buscar. Ele me mostra que tá tudo, o trabalho ele vem correndo de forma, vem acontecendo de forma certa, natural, que a gente, acho que ele mostra a equipe toda querendo fazer acontecer e o projeto ser, mas ele diz pra gente ficar assim, muito tranquilos quanto a isso, porque existe toda uma regência em cima, todas as consciências que vêm aqui, através de cada um que é o acesso, já vem toda planejada. Não existe nada fora do lugar, existe um planejamento de como as informações vão chegar e de como você vai redigir os trabalhos e como você vai fazer a escolha do que é primeiro, do que precisa ser primeiro, sabe? Quando você for lançar o trabalho, entende? Sim. Então, tem que... ele disse que... ele disse para mim assim, vocês como grupo, vocês sabem exatamente o que cabe a cada um, né? Então, todo mundo sabe o que vai receber, mais ou menos quando vocês vêm para a sessão e mostra, né, a gente indo para a sessão, quando cada um vai para a sessão, já vem meio que consciente do que acessa, né? E do que pode acessar, né? Do natural acessar. Então, para não ficar algo que seja dolorido, eu acho que é isso que ele quer dizer, ou pesado, é tudo muito dividido, sabe? A forma. Só que ele falou para mim que é interessante uma coisa, quando nós juntarmos todo o material, né? Quando fizermos, a gente tiver um compilado maior de material, a gente vai ver que uma coisa, na verdade, é sequência a outra, né? Uma coisa liga a outra, uma coisa explica a outra, uma coisa... Tudo liga. Tudo redundância, liga. sabe? Ele mostra uma redundância, você entendeu? Há uma redundância, O que você ele está me mostra uma falando aqui redundância. hoje foi falado com outras palavras em pelo menos 3 ou 4 sessões. Então, ele disse para mim que a redundância é importante, porque ela traz como se outros prismas de entendimento, sabe? É como você pegar o mesmo objeto e olhar ele por diversas formas e você vai achando outras. Ele disse para mim, olha, a informação, a maneira como vocês falam, escrevem, se comunicam, é muito escassa para compreensão.
né? Então a gente precisa usar muitas formas diferentes de trazer a mesma informação para que vocês tenham muitos lados do mesmo prisma de compreensão, né? E vejam quanto uma única informação é grandiosa no sentido de ter tanta coisa dentro de uma só informação, um só formato de informação, acho que é isso que ele quer dizer. Tem tantas óticas diferentes, tantas, que vai ser necessário muitas pessoas trazerem de forma, e a gente vai ver que uma vai complementar a outra, e ele diz que tá tudo certo, porque disso vai gerar um material, um livro, alguma coisa, um material, não sei o que é. Um material que vai ser muito completo, ao ponto que vai chamar a atenção de muita gente pelo grau de complexidade, mas não é nesse sentido de ser complexo, chato, mas de ser muito completo mesmo, sabe? Mesmo, de quantidade, né? Isso. Porque quando as pessoas lerem esse material, ou verem o material, eu não sei, porque me mostra imagens, então é difícil eu entender. Mas quando as pessoas acessarem esse material, porque esse material vai mudar muito, né, ainda. Ele vai ter várias fases, várias coisas, ele vai ser de várias formas, para vários tipos de consciências entenderem cada uma de um jeito. Porque quando você faz o trabalho, Thiago, quando você decidiu fazer o trabalho, nunca foi para você, sempre foi para o plural. E é um plural maior do que você e nós do projeto imaginamos. Porque ele cabe a compreensões de quem entende mais ou menos, de quem não sabe escrever direito, de quem está começando, de quem está lá na frente. É isso aí. Ele é tão bonito, ele é tão cheio de... Como que eu vou dizer para você? Ele é tão codificado, é tão perfeito que para cada ouvinte, para cada pessoa que for ler, independente do grau de consciência que ela tem, ela vai entender o que precisa ser entendido, entendeu? Dentro do nível dela. E se você pegar lá, ele mostra alguém muito lá na frente, com um grau de iluminação maior, de entendimento, de mente iluminada maior, já entendendo coisas que é o mesmo escrito, o mesmo material, mas vai trazer outras compreensões. Você entende isso? Então ele mostra essa complexidade do material, entende? Por isso que é tão complexo, tão grande, e ele mostra umas mentes lá na frente, que são mentes que já fazem isso com... como que eu vou dizer para você? Como se tivesse... eles já estão preparados para esse material que vai chegar, entendeu? Eles já sabem que tem gente fazendo esse material. Você entende isso? Tem mentes que já estão num nível que eles sabem que existem outras que já estão iniciando esse tipo de material. E quando isso vira a se tornar um grande material, algo que vai ter um grau de exposição maior, né, de visibilidade maior, esses vão saber identificar, né? E eles vão saber entender que essa construção começou, e eles sabiam que essa construção ia existir, e até para eles, esses que estão ali na frente, né, que eu falo na frente porque já tem um grau de estrada maior, quando eles lerem o material, vão ainda assim ficarem abismados com a quantidade de informação, de compreensões que vai acontecer. Mesmo estando... Né? Exatamente. Então é muito rico o material, né? Não tem, ele me mostra assim que não tem uma propriedade esse material, ele não tem um nome, né? Ele não tem uma única assinatura, são muitas assinaturas, são muitas consciências, né? É um material muito complexo, cabe a todos, você entende? E é interessante, sabe por quê? Ele me mostra algo interessante agora. Ele me mostra assim que existem seres que estão vindo aqui, que são biológicos como nós, acessando esse material através do astral. Isso eu tô ciente, sim. Sim. Ele riu pra mim, que você sabia. Eu sabia. Tem seres, tem espécies que estão vindo acessar através do astral, porque é um campo muito mais fácil de acessar, né? Sem causar pânico, sem causar uma série de coisas, uma série de problemas, né? Que você não tem, né? Quando você está no campo astral. E eles acessam esse material do astral porque ajudam ajudam no processo evolutivo da espécie deles. Tem informação, é tão rico o material que ele está sendo usado por outras espécies. Tem informação dentro do nosso material que está em outra linha. Olha que interessante isso. O nosso material, quando a pessoa vê, está em outra dimensão. Você vê o nosso material naquela dimensão, ele tem outras informações que a gente não tem aqui. Não tem. Vai ser aquilo que eu te falei. A mesma coisa. Vamos supor, eu vou pegar. É como se eu pegasse. Vou te dar um exemplo assim. É como se eu pegasse, a gente tivesse aqui um material aqui, uma página aqui. E eu sentasse aqui e sentasse meu filho de 7 anos. Meu filho de 7 anos vai entender o que ele precisa. Você tá entendendo? Isso. Com o mesmo material. Isso e mesmo, eu vou entender. E o cara que tá lá na frente e outra espécie vai entender. Então, assim, ele
tão, eu nem sei usar a palavra para isso, mas ele é tão codificado em todos os termos, assim, em todos os sentidos, que ele, quando qualquer tipo de ser acesse o material, aquilo ele vai entender, vai trazer as compreensões que ele precisa. Sabe, é como se você pegar alguma coisa que serve para tudo, entendeu? Isso. Ele cabe em todos os lugares. Tem muitas interpretações, não é interpretações, porque, na verdade, acho que eu estaria sendo injusta se eu usasse essa palavra, mas é que funciona de maneiras diferentes, ele é quântico. Ele é quântico, funciona, sim. Ele é quântico, ele tem várias nuances diferentes, ele vai acessar muita gente. Então, essa preocupação que talvez a gente venha ter no futuro de que fique complexa a linguagem ou fique difícil de entender, pode esquecer isso, porque vai ser compreensível para todos no nível que eles estão, entende? Então, Isso, vai vai acessar chegar para cada todo pessoa mundo. que lê isso. E interessante que não é só nossa espécie. Ele está sendo acessado Não por é. outros. Sim. E Tem tem muita gente espécies que aprendendo. estão bem avançadas acessando esse material, viu? Nós deveríamos, assim, sentir honrados por termos essa permissão, todos nós, grupo, principalmente vocês que são mais empenhados no trabalho, de fazer esse compilado. Porque tem espécies muito avançadas utilizando esse material. Está sendo de benefício para eles também. Entende? Fazendo muita coisa. Muita coisa. Porque são poucos, interessante isso, né? Porque ele me mostra, assim, uma vastidão, sabe? Dentro do universo de planetas, estrelas e lugares que habitam vida, né? Uns que a gente não vê, está tapado na nossa ótica, sabe? Mas ele me mostra que existe muito mais do que a gente pode, do que a ciência vê, né? Porque está numa outra dimensão, então fica na cegueira dos telescópios, né? A gente Isso ficou claro. A gente Consegue não ver. acessa. Não acessa, mas está na nossa cara. É interessante, está na nossa. Ali. Tá ali, ó. E ele me mostra o seguinte, que mesmo dentro dessa vastidão, o nível de um projeto assim, de tudo para todos, quase não existe. Você sabia disso? Quase não tem Né? Quase não, uma coisa universal, não tem. né? Quase não tem. Não tem. Ele me mostra assim que é muito corajoso e muito honrado vocês abdicarem, né, e fazerem isso. Principalmente você, a Natália, que são, né, a Jana, que são mais empenhadas, ele me mostra que existe muito empenho, né, para que isso é muito, eles se dobram em honra, sabe? Porque não tem, olha só, ele me diz assim, o humano ainda é tão jovem, sabe? Eles me mostram assim, tipo, a gente brincando no parquinho, sabe? Da coisa. E vocês já fizeram isso, né? Vocês já fizeram isso. Enquanto tem outras espécies, ele diz, eu não estou classificando, mas eu estou mostrando a grandiosidade que é vocês como humanos. Porque tem espécies que têm uma estrutura evolutiva muito maior que vocês, anos-luz na frente de vocês. Seria muito mais fácil para algumas espécies fazerem isso. Não faz, não tem. Tem esse material dentro de um raio muito grande, Thiago. Existe um raio muito grande, eu nem sei te dimensionar, porque eu acho que está tão além da minha compreensão que eu não sei te dar um nome ou um número, entendeu? Mas é um raio muito grande, sabe? De que é por isso que está vindo muito. E olha, é interessante, porque ele me mostra assim que alguns de nós, eu acho que são meninas, estão acessando umas espécies diferentes que nunca tinha acessado antes, que a gente nem sabia que existia. E ele diz para mim que é tão atrativo esse material, está tão atrativo, que está vindo espécies de muito longe para presenciar o que tem de conteúdo nesse material nosso. É por isso que os acessos estão chegando. Ele me mostrou uma mulher, uma moça, uma energia feminina, não sei quem que é, porque eu não consigo identificar. Tá muito difícil, porque eles são muitos, entende? Então tá difícil de eu identificar. Ele diz uma energia feminina que tem acessado, assim, muitas e muitas vezes coisas que ela nem consegue compreender, que ela nem imaginava que existia. Então, tá chegando para ela, em sonhos, em projeções, em desdobramentos, em seja o que for. Existe uma tentativa de comunicação, porque ela é bem intuitiva, eu acho que é a Natália. Ela é bem intuitiva, ela tem uma muito aberta, ela mesma, né? Eu senti pela energia, porque os chakras dela são todos os chakras, as cores dos chakras dela são todas cores. Como que eu vou dizer? Elas são diferentes. É tipo um vermelho escuro, um azul, são cores sólidas. Você entende? Os chakras dela. Então eu sabia que era ela por isso.
ela tem os chakras sólidos, então por isso que as cores são sólidas, por isso que eu identifiquei ela. Então ela está acessando e está vindo esses acessos justamente porque ela é muito ligada ao projeto e ela tem uma mediunidade muito, muito, muito grande. E ela é quase que, eu vou te falar sinceramente, ela é praticamente um imã humano para essas espécies. Entende? Todas, porque ela Sim. não classifica. Como ela não tem a coisa de classificar entre bonzinho, ruinzinho, malzinho, entendeu? Neutro, ela não faz classificação, ela aceita todos da mesma forma igual, não tem medo, porque ela não tem medo. Então, eles conseguem enxergar ela assim de... Você não tem ideia da distância que ela é vista. Então, o que acontece? Ela se torna chamativa, ela se torna um imã mesmo, entendeu? E eles acessam, eles vêm através dela para tentar, mas não tem uma intenção. Eu queria que você, depois eu vou falar isso para ela, não tem uma para ela não se preocupar, porque não está sugando, não está tirando, não está subtraindo dela, entende? Nem energeticamente, nem nada. É só que às vezes, talvez ela precisa se alinhar e talvez isso, às vezes causa algum desequilíbrio nela, porque a energia às vezes é muito forte, ou às vezes é muito densa, ou às vezes tem um campo muito diferente que nunca nem adentrou a Terra, entende? Então, se você pensar que eles estão me mostrando o seguinte, imagina aqui, olha, existem algumas espécies que nunca vieram para a Terra, nunca nem adentraram nesse planeta. Então, existe toda uma estrutura também de organização deles em termos de química e tudo mais, para que eles possam ficar aqui, né? E todo esse trabalho que é feito descompensa um pouco quando eles acessam ela, sabe, a energia dela, porque não é algo que está acostumado, que ela já tem acessado. À medida que ela for acessando muitas espécies, algumas vão chegar da forma que chega para ela, que são muitas, né? Porque para ela chega de tudo quanto é jeito, né? É acordada, dormindo, lúcida, é de tudo quanto é jeito. É verdade. Seja do jeito que for, me mostraram que tudo quanto é. Tem hora que ela tá trabalhando, ou tem hora que ela tá fazendo as coisas dela da casa e ela se depara. Talvez ela nem te conte, mas ela se depara com muita coisa no dia a dia dela normal, né? E acho que tem coisas que ela nem... Talvez, ela fica quieta, porque tem coisas que ela acha que é a imaginação dela, mas fala pra ela que não é, não. Porque ela é atrativa, entendeu? Ela é tão atrativa que eles chegam. E aí você imagina que ele me explica assim, que tem alguns que nunca vieram para a superfície, nunca tiveram na Terra. Então eles acontece meio que um desajuste energético quando eles vêm, quando é a primeira vez que eles estão vindo para cá, sabe? Dá uma zoada, entendeu? E eles fazem o acesso a ela. Então, talvez isso desequilibre a energia dela, mas não é intencional, entendeu? Não é intencional. É porque é um ajuste. E ele me mostra o seguinte também, todas as vezes que essas quantidades de espécies diferentes acessam, usam ela como ponte, ou fazem dela uma ponte de acesso, eles deixam como se deixassem como que eu vou dizer para você, uma essência deles nela. Então, ela vai se acostumando, é como se fosse uma vacina, entendeu? Ela vai adquirindo anticorpos e vai criando meios e ela não vai sentir mais. Com o tempo, ela vai ficar muito forte, assim, no sentido de receber qualquer tipo de espécie, entidade, qualquer coisa, não vai causar nenhum transtorno para ela, porque ela vai estar vacinada, entendeu? E outras espécies vão saber. Quando eles acessam ela, eles sabem, viu? Eles sabem todas as espécies que chegou através dela. Entendeu? Entendi. Quando uma espécie estranha, diferente, vem de fora, que nunca veio, nunca acessou, ele acessa através dela, eles já sabem todas as outras que foram, pelo menos a assinatura de todas as outras que também acessam, porque eles deixam algo nela. Que também já fizeram isso. Talvez ela encontre, ela vai começar a encontrar coisas diferentes nela, nos objetos, nas coisas dela. Roupa, tudo. Como que eu vou explicar? Ela é tão acessada por coisas diferentes que eles deixam, é como se eles... Sabe quando o animal marca? Você sabe isso? Quando o animal... Você sabe como o animal, ele marca, né? Onde ele sempre volta, entendeu? É isso que está acontecendo. E pode materializar coisas que a gente nem tem aqui na Terra, eu acho. Substâncias químicas, alguma coisa assim, entendeu? Talvez ela comece a encontrar um pozinho, uma cor diferente, talvez nos anéis ou algumas coisas que ela use muito com ela, entendeu? Brinco, anel, coisas que ela... roupa, tênis, coisas que são de uso dela, que outras pessoas não utilizam, entendeu? Diferente, por exemplo, de uma televisão, de um controle remoto que todo mundo, você acessa, outras pessoas acessam, mas coisas, especialmente coisas dela, assim.
que é só ela que usa, ela vai começar a encontrar algumas coisas, entendeu? Vai começar a aparecer algumas coisas que ela vai notar diferente, sabe? E a gente tem que explicar para ela que essas espécies estão deixando algo, é como se deixasse mesmo uma essência, uma marca, entendeu? É um campo energético, tem que te explicar o que é nela, para que outros identifiquem quando chegar e saber dos acessos, entendeu? É interessante porque é uma cadeia, sabe? O que um acessou, a informação que um acessou, eles transmitem para outro, entendeu? E aquele outro vem já sabendo que aquele um acessou, então ele já vem para pegar. É uma loucura, porque vira uma coisa assim, parece, olhando, parece uma colmeia, um negócio, porque um vai passando porque sabe, todo mundo quer participar. Você chega ali, você fala um negócio, o cara fala assim, isso aqui que ele falou, eu tenho algo a acrescentar. Eu sei que eu tenho, porque de fato eu vivenciei isso plenamente. Aí ele vem e fala, e continua. Aí o outro vai lá e fala assim, opa, aquele negócio lá, isso aqui parece muito com o que eu vivi ali e tal. Vou falar. E assim vai construindo uma sequência, sabe? Então, assim, acho que a gente não... Ele estava mostrando para mim, eles, né? Porque é um plural. Eles mostram que a gente não tem ideia da quantidade de acessos que a gente vai todo mundo começar a ter. A Natália é diferente de todos, tá? Porque ela tem uma coisa de imã mesmo para tudo. Ela não é classificatório, por exemplo. Eu já sei que algumas coisas eu não porque eu não consigo me parear. Você entendeu, Thiago? Eu não consigo me parear para poder trazer, né? A Natália é diferente, porque ela traz de tudo. Então, ela vai ser um canal para todo tipo de informação, todo tipo de espécie, todo tipo de entidade. É uma loucura. Eu entendo às vezes porque que ela fica um pouco desequilibrada emocionalmente, porque é difícil mesmo. Eu imagino como é difícil estar na mente dela, entendeu? Para tentar compartilhar. Sabe, porque o humano ele vai compartimentar as informações, entendeu? E aí que a gente acaba se lascando, porque não é para compartimentar, né? Só que natural, ela é humana, ela vai querer fazer isso. E é onde ela entra vai dar uns choques, assim. Mas vai ser ajustado, entendeu? Só que ela tem que entender que é a condição dela. Ela vai ser assim sempre. Ela sempre vai atrair todo tipo de coisa, todo tipo de ser, e todo tipo de entidade, todo tipo de. Ela é como se ficasse visível a tudo. Então, a gente vai entender que muita coisa vai vir dela, só que muito material que ela trouxe, que ela traz e que ela vai trazer ainda, vai ser depois trazido por outros que acessam. Entendeu? Assim, por exemplo, o que eu acesso, o tipo de energia que eu acesso, talvez a Natália já tenha até trazido. Só que eu venho, é como se eu ficasse um pouco, não é especialista, mas como se minha tendência, o meu padrão é esse, então o acesso fica um pouco mais profundo, entendeu? Me dá outras óticas que complementam aquilo que ela... E aí, você tá entendendo? Então vai ter a gente vai perceber uma natural, não é divisão, mas uma natural tendência, isso, de cada um trazer um tipo diferente, né? E a Natália sendo que meio que coitado, um backup de tudo, entendeu? Porque ela meio que bate nela e aí reflete em todo mundo, entendeu? Sabe? O que bate lá nela acaba refletindo, porque aí, como bateu nela, a energia ficou solta, aí eu sinto, capto, porque eu tenho essa tendência, é o meu padrão, você tá entendendo? É a minha sintonia, então eu capto aquilo que ela recebeu, e aí eu busco acesso. É engraçado, porque ao mesmo tempo que ela não tem compatibilidade com nenhum, ela tem com todos. Olha que coisa louca. Como que né? pode? Tem uma... Né, que eu, por exemplo, eu sei mais ou menos, eu não sei dar nome, mas eu sei o que eu vou acessar, entendeu? Sabe? Eu consigo ter termos energéticos, que é como eu enxergo, eu sei aquilo que eu fico frequenciada, entendeu? Quando eu olho para ela energeticamente, ela não se frequencia nada, só que ao mesmo tempo ela se frequencia tudo. Você tá entendendo? Sim. Então ela vai bater nela, entendeu? As coisas vão bater nela, porque ela tem esse imã, e aí vai refletir em para quem. É como se ela distribuísse, ela fosse um centro de distribuição. Bate lá nela, chega todo o material, e ela separa os materiais e dá para quem é de quem, entendeu? Então, a gente tem. Só que existe muito preparo que precisa ser feito. Só que existe um preparo para ser feito nela também. A gente tem que cuidar dela. Nós, como grupo, nós temos que cuidar dela, porque, querendo ou não, é muito difícil estar na mente dela. Entende? É muito difícil. Muito, porque foge muito de uma... Imagina assim, olha, que no mesmo dia ela acessa 200
consciências diferentes. Coisas que, assim, às vezes ela pode nem falar mais, entendeu? Se tornou tão natural para ela que ela nem fala. Pode ser que ela nem comente mais com a gente, com você, principalmente você, que é a pessoa mais próxima dela. E talvez já ficou numa coisa tão automática que ela pensa que é criação mental, qualquer coisa, ela vai dar qualquer nome, mas são acessos. Entendeu? São seres que estão se ligando no trabalho, na vida, todo o cotidiano. Ela acorda e dorme sendo acessada. Você entendeu? Sim. Resumidamente é isso. Ela acorda e dorme sendo acessada. Às vezes ficam mais fortes, porque tem uma energia muito mais forte. Às vezes ela também é humana, está oscilando, então bate mais forte nela e ela sente, entendeu? Então o que eles me pedem, esse plural me pede, é para que a gente cuide um do outro novamente, né? E principalmente da Natália, essa questão de energia, para ela sustentar isso tudo, porque não que ela não esteja capacidade, ela só faz isso porque ela é capacitada. Sim. Né? Ela só faz isso, mas para dar o apoio, porque ela está humana, entende? A gente precisa entender a humanidade dela, né? E todos os outros, de todos os outros também existem suas questões e tal, então eles me pedem novamente para que a gente mantenha essa união, mantenha essa qualidade, né, de intenções e sentimentos um para com o outro. A gente não tem ideia da dimensão, tem, né? Eu falei para ele que agora que tem, sim, da dimensão e de quantas espécies, o que a gente faz é que eu te falei, não tem nem como explicar. Mas a próxima ideia de projeto parecida com o que a gente está fazendo aqui, né? O grupo está fazendo, é tão distante que não está nem nesse universo, entendeu? É o outro, está muito longe. Então ele pede para que a gente entenda a prioridade, né, de fazer isso, o cuidado que há de se... Ele não se preocupa em nenhum... Interessante, Thiago, porque em nenhum momento esse plural se preocupa com a sua transcrição ou com o material, entendeu? Eles dizem que está tudo certo. O que eles se preocupam é com a qualidade do dia a dia de cada um de nós que faz o projeto, entendeu? No sentido de acessar essas coisas e conseguir... ter suporte energético, você tá entendendo? Ele me mostra que você não é atacado de forma nenhuma, mas o restante muito, entendeu? Forças, né? Diferente, cada um na sua linha. Ele mostra assim que cada um na sua linha, mas existem ataques externos, sim. A maioria são mentais, né? Ataca principalmente a mente, entendeu? Para confundir mesmo, ou para fazer a gente atrasar o projeto, entendeu? Atrasar as coisas do projeto, né? Disfunções, algumas pequenas doenças, algumas coisinhas, né? Medos, traumas, entendeu? Questões da Matrix mesmo, sabe? Convivência com outras pessoas que têm problemas de relacionamento, que fazem isso de forma contida, entendeu? Isso ficou claro para mim, alguns de nós. Então ele mostra uma série de coisas diferentes que são os Smiths, sabe os Smiths do Matrix lá, os caras que vêm lá para ferrar com o sistema? Então, eles fazem isso mesmo para atrasar o processo, né? Porque existe isso, ele diz para mim, isso é claro, sempre vai existir, mas existe muito empenho, existem muitos olhos também voltados aqui para o projeto em termos de dar apoio e suporte, porque ele passou a ser uma coisa universal. Então, existe uma proteção extra. Vai começar a chegar informação, vai cair informação para a gente, os acessos vão ficar fluidos mesmo. Ele pede para a gente ter paciência, né? Porque pode ocorrer durante o trabalho, sabe? Durante a vida cotidiana, talvez amplifique. Então, vai ter mudanças para todos nós aí. Alguns mais vão sentir mais, né? Tá mais forte, tá mais... aparece mais, né? Os efeitos, entende? De tudo, né? Mas no modo geral o grupo vai mudar bastante nesse sentido, assim, sabe, de descobrir outras nuances de si mesmo, entendeu? Então ele pede para que a gente deixe chegar sem questionar, sabe? Tá muito calmo agora. Ele baixou assim, cara, que parece que agora ele nem é aquele monte. Sabe, acho que na verdade eu entendo que eu consegui ajustar a minha frequência. Você viu? Diminuiu até o ritmo. Mudou, sim. Diminuiu até o ritmo. Ele disse pra mim que tá tudo bem. Eles dizem, né? Tá tudo bem agora, porque ficou mais calmo, sabe? Eu não tava conseguindo, né? Agora já tá mais calmo.
Então ele fala para mim que a gente tem que entender essas mudanças, vai mudar a alimentação, vai mudar períodos de sono, vai mudar trabalho, vai mudar rotina, cotidiano, interesses, tudo. Cada um vai sentir de um jeito, uns mais, outros menos. Esses que sentem mais, geralmente são os que são mais abertos ao novo, às coisas novas, entendeu? Que não questionam tanto, sabe? Quando as coisas chegam, esses vão sentir mais. Mas em contrapartida também é mais forte, né? Bate mais forte, entendeu? Então, mas todos vão sentir essas mudanças. Não é para a gente se preocupar, não é para evitar. O que ele pede muito é para não tentar evitar. É inevitável, você entende? Tá na nossa, no nosso potencial, essas coisas que estão vindo, esse novo faz parte de uma reconstrução também que precisa ser feita dentro de cada um para que a gente acesse uma outra coisa que vai vir, um futuro do projeto, uma outra etapa do projeto que vai vir adiante. Precisa ter essa estruturação agora. Então é como se nós estivéssemos preparando a base, entendeu? E já é uma base, e veja, ele me mostra, né? Veja, com essa base que vocês têm, que é o material próprio, sem estar dado um upgrade, entendeu? Ele me mostra isso, acho que é isso que ele quis. Sem upgrade, vocês já transformaram, já fizeram todo esse material, e já trouxeram tudo isso de informação que está sendo acessado não por vocês, mas por milhares de espécies. Imagine a hora que isso ficar fundamentado em base, né? E que vocês perderem os medos, os traumas, porque ele me mostra o seguinte: todo o acesso cura um pouquinho, entendeu? As feridas internas de cada um, sabe? É verdade. Ele me mostra uma lacuna, sabe? E cada vez que alguém faz o acesso, né? Que faz a sessão, um pedacinho dessa lacuna é preenchido, porque é tão, como que eu vou dizer para você? É tão elevado você abrir sua consciência para ser ponte para algo, que as suas células vão reagindo positivamente, vão se reconstruindo e o seu interior vai se restaurando, vai aparecendo pontos que você percebe, você vai compreendendo aquilo que você vai tendo que mudar, entendeu? Aquilo que você vai conseguir mudar em você para se reconstruir de uma forma melhor, para ter uma atitude melhor, para ter uma resposta melhor, entendeu? Uma ação melhor. Então ele me mostra que, além de tudo, o benefício que causa em cada um que é envolvido é grandioso, entende? Nesse sentido. Ele mostra assim, é como tudo tudo que você lança é devolvido na mesma proporção, entende? Sabe? Ele diz dentro das suas leis, né? Atrás da sua dimensão, tudo que vocês lançam é devolvido da mesma proporção. Volta. Então, as intenções de fazer esse projeto, de se dedicar e doar suas horas, né? E fazer seu trabalho é revertido em coisas que vão ajustando por dentro, sabe? Vão melhorando, vão dando graduação, vão dando mestria interna. Então, ele diz para mim que é algo muito bonito, porque nós temos uma oportunidade quase que única. É só você olhar para a vastidão de seres que existem, mais avançados que nós, menos avançados que nós, que não têm não conseguem ter esse presente, né? Que é a devolução, que é o retorno de ser a ponte, entende? Então ele mostra que existe é muito bonita a troca, sabe? É uma troca e ela é muito bonita, entende? Então nós somos agraciados, sim, muito, por coisas que a gente nem imagina. Verdade, sim. Mas o que ele me mostrou, abre o seu coração para isso, né? Abre as suas intenções para isso, para receber, não só extrair a informação, entendeu? Ele falou, vocês não estão aí para extrair a informação, vocês estão aí para receber. Então, façam uso. É engraçado, porque ele mostra uma mão estendida, né? Eu entendo o que ele quer me dizer com isso. Tá ali, Tiago, para todo mundo. Nós temos acesso, ele me mostra, vocês têm acesso a tudo isso, a tudo que tá, toda a regência. Mas vocês precisam esticar a mão, entende? Para acessar. Vocês precisam dar o passo. Nós não podemos intervir. Nós não podemos. Nós já acordamos vocês às 3 da manhã? Olha só, ele me mostra. Outros já são acordados 3 horas da manhã, ou quando vocês veem horas iguais, números, né? Situações que te conectam com
com a espiritualidade, ele disse para mim, né? Recebem presentes espirituais do nada. Então, ele disse para mim, nós já fizemos, nós fomos até onde nós podemos, mas depende de vocês também, né? É como se percorrer metade do caminho e outra metade é nossa, sabe? É outra como você metade é entende sempre para nossa. pegar a mão da pessoa, Ele mostra uma mão estendida do lado de lá, mas eu também tenho que estender a minha para pegar a mão dele, entendeu? E ele fala, é tão bonito que vocês abrem a porta, sabe? Quando vocês deixam fluir, né? O que nós temos para ofertar. E tem muita informação, Marido. É muita informação. Vocês não têm ideia da quantidade de presentes que vocês estão acessando e podendo acessar. Né? É grandioso, Thiago, é muito grandioso, mas existe essa questão do outro lado de dar. Então, ele disse para mim, olha, eu ficaria com você, eu fico com você aqui o dia inteiro, se você quiser, porque a sua permissão é dada, a permissão, mas ele sabe que ele disse para mim, a porta está aberta, então quando você quiser, não existe tempo, sabe? Porque mostra que não tem tempo, não tem ele não precisa se dispor como eu, ele mostra a minha vida aqui, né? Eu, parei, eu vim no quarto, eu sentei, eu fechei a porta, pedi para meus filhos não virem aqui. Ele não tem isso lá, você entende? Que é tudo simultâneo. Ele falou, se você pensar em mim, no plural, nós já estamos com você. Entendeu? Não preciso, da minha parte não tem força, não tem, né? Eu já estou, é fácil. Então, mantenha a porta aberta, né? Mantenha você o acesso livre, né? Se intencione a querer entender, porque a gente pode passar isso o dia inteiro. A gente não tem tempo, vocês têm vida cotidiana, nós não. Nós estamos aqui. Você pensou. Uma limitação, ele mostra essa limitação, entendeu? De que as informações elas podem chegar à velocidade que a gente quiser, entendeu? É assim como a humanidade ele mostra agora. Vocês não estão saltando evolutivamente porque vocês têm o cotidiano, né? A vida de vocês é compartimentada em segmentos. Então eu entendo, ele diz para mim, eu entendo que é difícil para vocês, né? Que é complexo, porque a experiência é essa mesmo. É trazer, né, a iluminação para matéria física sem consumir, sem destruir ela. E a maneira como é feito isso é assim, é quando vocês se abrem para isso, vocês se doam, né? Vocês deixam a informação entrar. Ele falou, imagina se ele me mostra agora, né? Aquela situação que eu vi lá em cima, lá, que eu te falei, né? Ele falou, imagina se eu pego aquilo, extraio 1% daquele material e jogo em você aí como humana. Ixi. Eu iria destruir a tua existência como experiência humana. Não tem como. Então eu preciso. Sim. E atrapalhar todo o processo. Ele falou, eu causo uma disfunção enorme. E para você o material é destrutivo. Olha que interessante. Um material nobre desse, para mim, como humana, seria destrutivo. Você entende? Que acabaria com a minha. Então ele diz para mim, tudo é dosado, sabe? Tudo tem sua dosagem, tudo tem seu trabalho. Não, toda matéria, toda força, toda energia, ela tem que ser trabalhada para que chegue, para que tenha a função certa. E é por isso que ele me mostra todas aquelas que eu te falei. A gente precisa, meio que assim, a gente expande a consciência, amanhã a nossa consciência consegue comportar algo maior, e depois de amanhã, algo maior ainda. É gradativo. É gradativo. Ele mostra isso. Nós somos seres gradativos. É exponencial, entendeu? Então ele diz, não tem como você voltar. Não é gradativo. Isso. Só que vocês precisam. Eu tô vendo aquele monte de estalinho que eu te falei lá. Ele fala assim, olha, é exponencial, entendeu? Não é não volta. Só que a maneira como vocês são construídos é necessário que seja dosado, entende? Que se você ficar aqui comigo muitas horas, ele disse pra mim, eu falei pra ele, não se pedir, eu tô pedindo pra ele, não vai embora, porque tá gostoso, entendeu? Tá bom. Aí ele fala pra mim, o problema aqui é assim, toda vez que você faz você não tem ideia dos mecanismos, eu acho que eu tenho, mas eu não do jeito que ele vê, talvez do jeito que eu vejo, né? Você não tem ideia dos mecanismos que abrem na sua mente e tudo que é feito para que esse trabalho você seja ponte. E a gente não quer te desgastar, a gente quer, ao contrário, é o que eu te falei, o material é uma troca, né? Você nos acessa e nós damos um material que te traz bem-estar, que te dá amplitude. Ele me diz para mim que eu sinto toda vez depois de uma sessão, um acesso,
eu sinto que minha mente fica mais fluida, é como se eu entendesse, eu poderia pegar aquelas, sabe, aquelas equações que pegam uma lousa inteira, e eu faria, entendeu? Sim. Eu já brinquei com isso. Sim. Porque fica mesmo, você fica com a mente tão inundada de conhecimento, de luz, de energia, que o seu cérebro, o próprio sistema interno dos neurônios amplificam mesmo, né? Então eles realmente, se você pegasse agora, você faria realmente, o entendimento fica maior. Só que você também não, só que você tem uma matéria que ainda tem desgaste, então a gente tem que dosar, porque senão a gente causa o efeito contrário, né? A gente deixa você cansado, deixa você entendeu? Então ele já tá se despedindo, mas eu tava pedindo pra ele não se despedir, ele tá explicando pra mim que essa despedida é por isso. Que precisa, né? Por ele falou pra mim que tá tudo bem, sabe? Ele ficaria, ele falou pra mim, não tem problema. Eu sei que eu quero, ele sabe que eu quero. Ele diz pra mim, eles entendem que eu, né, eles vier deles, assim, uma energia de família, sabe? Quando te pega no colo, se te abraça, sabe? Tipo, eu sei que você faz bem, que você gosta de estar aqui. Só que existe, como você está em matéria e você tem um cérebro que ainda é constituído de uma matéria que ainda está em evolução, a gente pode causar danos com tanta informação e pode te causar dor de cabeça, mal-estar, né? Então eles estão se despedindo, eles estão agradecendo, a porta está aberta, né? Novamente eles sempre repetem isso. E ele me disse para mim que ele já disse que ele fala pelo plural e que sabe que vai voltar, né? E que tem outras vezes para vir, tem mais 4 vezes de um, mais 15 vezes de outro, né? De um outro tipo de padrão de consciência, que ele me mostra o padrão, sabe? Assim, ele fala para mim, eu não vou te dar um número de quantas vezes eu vou voltar, porque na verdade ele falou, tudo aquilo que te deu um parâmetro de quantidade é daquelas cadeias que estão ali compondo aquelas faixas, entendeu? E da onde ele vem é como se fosse a fonte disso tudo. Você tá entendendo? Eles, né? O plural. Sim. Então ele me diz, eu não vou te segmentar e te dar, porque quando você acessa esses que você acessou, você tá acessando a mim também. Você também. Porque eles exatamente. também possuem parte de mim. Entendeu? Então ele falou, não tenho como te dar um número, mas tem que. É muito louco, Thiago. Eles são incríveis, eles são. Então ele se despede, ele agradece, ele se despede, ele diz pra mim que ele precisa parar essa conexão para não prejudicar, né, as minhas funções cerebrais, mas a porta está aberta. É incrível, Thiago, é engraçado que ele se despede e fecha, cara. Eu sinto na hora que fecha. Sim. Como que pode, né? Ele fecha. É assim, aquilo tudo, sabe quando você... É engraçado, porque muda até o ar muda, sabe? Até o ambiente muda, porque que coisa, né? Como pode, né? O negócio ser desse negócio, né? É muito legal, porque é como se ficasse uma ponte mesmo, sabe? Você sente assim, um canal, sabe? Fica lá, né?